tô armada, olha que eu tô armada. Boa noite, desculpem os 15 minutinhos de atraso, a gente já sabe que trânsito em São Paulo é muito complicado, mas hoje, eu não sei se todos acompanharam, a Rebouças ficou bloqueada. Então tem muita gente tentando chegar da USP e acabou tendo um problema, a gente deu um chorinho para ver se as pessoas conseguem vir. Quem estiver no fundo e quiser vir para cá, será mais do que bem-vindo também, porque como vocês veem, a gente tem um telão que não necessariamente vai mostrar todos os detalhes das fotos, a gente vai ter uma riqueza de fotos aqui. Mas queria, antes de mais nada, dar-lhes as boas-vindas, especialmente neste nosso primeiro encontro. A proposta do Conexões Criativas é trazer o que não necessariamente é visível no mundo da criatividade, considerando essa intersecção entre cultura, criatividade, negócios, economia e espaço urbano. E por conta disso, cada um dos temas, que como vocês viram pelo convite, vai de maio a dezembro esse encontro, cada um dos temas acaba se complementando. E para cada um deles nós teremos vários casos, com pessoas que têm muita solidez conceitual, muitas reflexões por trás do seu trabalho, mas ao mesmo tempo uma aplicabilidade prática enorme. Hoje nós teremos, portanto, a mesa de estreia com empreendedorismo criativo. Na próxima semana teremos pequenas cidades criativas. Depois eu já falo para vocês os casos, para vocês ficarem com água na boca, porque eu acho que vão ser bem interessantes. E depois disso nós teremos outros tantos, como polos audiovisuais e transformação no espaço, aquelas experiências que ocupam o espaço urbano também para dar-lhes mais visibilidade. Algumas das palestras serão internacionais, outras nacionais. A gente vai fazendo um popurrí de diversas possibilidades. E a ideia é que a gente tenha sempre encontros muito informais, muito acessíveis, muito debatidos e muito interativos. Então, sintam-se mais do que à vontade para, ao final, trazerem suas perguntas. A gente vai, inclusive, fazer uma coisa que normalmente nós não fazemos, que é passar o microfone para as pessoas poderem também ter mais participação, mais entrosamento com os palestrantes. Eu acho que esse nosso público aqui está muito em casa, né? Já pelos rostinhos, muitos deles conhecidos. Eu gostaria, então, só explicar rapidamente o porquê dessa mesa ter sido composta como foi. Os três participantes, além de serem muito queridos, já ao longo dessa trajetória se tornaram amigos, trazem experiências bastante complementares. Nós vamos começar pela experiência do Diego Gazola. Diego Gazola é da Muda de Ideia. Eu conheci há talvez uns 2, 3 anos, numa conferência sobre cidades inovadoras. E o Diego tem um olhar muito especial para identificar as possibilidades de inovação e o que mais diferencia cidades, experiências práticas e empreendedorismo mundo afora. Ele já varreu vários países, o Brasil em vários cantos que normalmente a gente não visita, portanto, apesar de serem no nosso país, nos são mentalmente muito distantes, para trazer então do que ele acha que foi mais peculiar, mas sempre sob essa ótica de transformação também em possibilidade de negócios. Não é só para a gente parar na ideia, como é que a gente aplica essa ideia na prática. Depois disso, nós vamos passar para o Décio Coutinho. O Décio é um amigo muito querido também. É um paulistano que já virou goiano, para a alegria do PX, que também é goiano, nosso diretor-geral do Pensarte. E o Décio é um grande incendiário, né? O Décio vai catalisando uma série de transformações na região centro-oeste e mais. Para vocês terem uma ideia, ele ficou muito tempo no Sebrae incentivando, estimulando, catalisando projetos voltados ao empreendedorismo criativo, dentro dessa nossa pauta de economia criativa na região. O Sebrae Nacional não resistiu e o sequestrou durante 1 ano ou 2, para que ele pudesse passar essa expertise, essa metodologia para o resto da instituição, portanto, em escala nacional. Depois ele falou, não, mas eu preciso ali voltar a transformar o meu mundo. E agora está trabalhando de forma muito referencial na primeira Secretaria de Cultura, né, do Estado. Surgiu agora. Finalmente temos uma Secretaria de Estado da Cultura em Goiás. Então, eu acho que vocês vão se deliciar, porque realmente ele traz alguns casos de uma região tão importante e tão central, mas ao mesmo tempo tão distante da gente, como é o Centro-Oeste. E daí, por fim, nós vamos passar a palavra para o Antônio Lombardi. O Antônio Lombardi é diretor da New Ventures Brasil. A New Ventures identificou uma série de empreendedores, ou com ideias em fase de concretização, já com modelos de negócios, outras já em andamento, para conseguir justamente impulsionar o seu desenvolvimento, catalisar o seu
potencial justamente de concretização de negócios e sanar algumas dúvidas em cima de tudo que a New Venture sabe mundo afora. Então, são 3 experiências bastante complementares nessa nossa pauta de empreendedorismo criativo, mas muito práticas. E eu também estou tão ansiosa como vocês para que nós acompanhemos. Só um detalhe, um pré-anúncio, nós conseguimos fazer streaming, então a partir de hoje, inclusive, todas as palestras terão transmissão por internet, o que não significa que vocês não podem vir às próximas, por favor, venham, mas é uma forma também de vocês estarem passando o link para os amigos de outros lugares. Nós temos aqui pessoas que vieram de outros estados. É uma forma também da gente estar divulgando esses debates que são tão importantes para o nosso país de modo geral, né? Então, sem mais delongas, vamos começar, Diego? Passamos aqui. Só deixa eu fazer uma parte técnica. Vocês observaram que a gente não conseguiu trazer o rapaz do café ali no lobby, e todo mundo vem pilhado atrás de um cafezinho, inclusive eu. Mas nós temos aqui uma garrafa de café que eu vou colocar mais para lá, para vocês não ficarem constrangidos. Então, quem quiser fazer uma pausinha técnica para pegar um cafezinho, a gente vai colocar ali mais ao fundo, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Grato pela presença, né, nesse dia que foi tão caótico aqui em São Paulo, a Cainha e a todos que viabilizaram esse nosso encontro. Eu venho aqui para compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências pelo Brasil e o mundo, conforme ela adiantou. E há 3 anos eu empreendi a Muda de Ideia, né? A Muda de Ideia eu costumo brincar que é uma OP. É uma outra parada, né? Eu não sei definir se é uma consultoria, é difícil definição, se é uma rede, ou tem horas que atua como consultoria, tem hora como rede, enfim. Até se vocês tiverem depois uma definição melhor, eu agradeceria que vocês trouxessem. Bem, o tema que eu queria abordar aqui hoje dentro do conceito de empreendedorismo criativo seria o empreendedorismo criativo colaborativo, tá? A apresentação ela vai se delineando até chegar nesse conceito e eu quero compartilhar com vocês, e vai ser muito bom, como a gente está num número não tão grande de pessoas, de ter essa possibilidade depois do debate, interagindo as experiências do Lombardi e também do Décio. Tá? Então, a muda de ideia, essa analogia, a mudança de comportamento, mudança de cabeça, mas ao mesmo tempo uma planta em desenvolvimento, né? uma etapa intermediária entre a semente e a planta adulta. Só um detalhe aqui. Se vai puder ficar passando ali, acho que é mais fácil. Tá, vai passando para o lado. Aqui, ó. Isso. Bem, a minha origem, desde 2004, eu tenho viajado pelo Brasil, prioritariamente o mundo, fazendo produção de guias de viagem, né? Eu tive a oportunidade de passar por mais de 1.200 cidades dentro do Brasil. Não conheço somente 2 estados, alguns conheço todas as cidades. Em função dessas publicações e alguns países pelo mundo. Eu tive a oportunidade de fazer o guia da Colômbia e o guia da Espanha, fora do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, pode passar? As publicações elas começam com uma linha do tempo, né, os principais fatos históricos, aqui no caso é o guia do estado do Rio de Janeiro. Depois a gente entra na questão de musicalidade, os principais temas, por exemplo, da gastronomia local, arquitetura, parques, áreas verdes, fazendo uma introdução nas cidades que vão ser abordadas. E depois a gente entra nos municípios com as informações, né, o principal histórico da cidade, os atrativos no geral. E em paralelo a esse trabalho da produção dos guias, eu tinha uma coluna de jornal que virou um livro chamado Brasilzão. Ali a gente poderia muitas vezes extravasar o que não entrava nos guias de viagem. Então o subtítulo já diz tudo do livro: Registro de experiências de 2 viajantes deslumbrados e inconformados com o Brasil de hoje. Por exemplo, só 2 colunas aqui bem rápidas. O Carnaval de Salvador, em que a gente aborda a questão, né, de toda a preservação da cultura local no Pelourinho, mas ao mesmo tempo aquele carnaval da diferença, né, que as pessoas que pagam estão dentro dos blocos e quem não paga está fora. E a publicidade, se vocês observam na terceira fotografia, o Cristo da Barra está encoberto por um outdoor. Será que não existe uma solução que pode ser uma referência em atividades culturais e pelo Brasil? Passa, por favor. Então, o Carnaval do Recife. Vocês observam aqui na foto da direita,
a marca ela está integrada na festividade. Por exemplo, aquelas peças ali penduradas têm o logo da Pepsi no fundo, enfim. Então, de que maneira que a gente busca o equilíbrio? A publicidade ela é necessária para a viabilização, mas ela não pode sobrepor a festividade popular. Por favor. Bem, isso aqui é um apanhado de imagens que ao longo dessas viagens para a produção dos guias, eu fui coletando fotografias e vídeos que me chamavam a atenção. Até então não existia muda de ideia, mas eu acreditava que um dia eu poderia utilizar esse material de alguma maneira. E aqui para contar um caso para vocês, de uma cidade para mim que é a que eu passei, pelo menos, que eu tive a oportunidade, é a cidade criativa do Brasil, Parintins. É um município que fica no estado do Amazonas, na divisa com o Pará. São 400 quilômetros em linha reta de Manaus. Se você for de avião, 50 minutos. De barco, são 24 horas pelo Rio Amazonas. Essa cidade, eu tive a oportunidade de fazer o guia da cidade. E foi muito interessante que a expectativa do governo local era de ser um guia sobre o festival. E acabou que 80% do guia foi uma pesquisa empírica, que eu fiz com outras 2 pessoas na cidade. A gente foi buscar o âmago da cultura daquela cidade. Eu vou compartilhar com vocês algumas imagens. Não vou aprofundar muito, porque são vários cases que eu quero apresentar, mas na hora do debate, se vocês quiserem algum detalhe específico, eu posso abordar. Por exemplo, o festival, né, são 2 grupos folclóricos, o boi azul e o boi vermelho, o caprichoso e o garantido. O público fica separado nessa arena, né, em 2 alas, enquanto um se apresenta, o outro não se manifesta. São 3 dias de festivais. Para quem conhece o Carnaval do Rio e São Paulo, grande parte dessas alegorias, movimento que tem na Sapucaí, é feito por artistas de Parintins que ficam durante 6 meses aqui em São Paulo e Rio de Janeiro fazendo essas alegorias. Imagina o que eles fazem dentro do quintal deles com amor, né? Pode passar. Então os projetos começam, né? Tudo a partir de um rabisco, ou seja, envolve toda uma cadeia produtiva, essa produção do boi. Depois eles começam a projetar as alegorias que chegam até 30 metros de altura e começam a fazer as maquetes de isopor em tamanho menor. Isso vai crescendo, vai ganhando movimento. Todos os movimentos que vocês veem no Festival de Parintins é feito manualmente. São pessoas que estão por trás daqueles carros, vamos dizer carros alegóricos, aquelas estruturas que são apresentadas para o público. Isso aqui é um pouquinho do cotidiano da cidade. Então, as escolinhas de arte, que as crianças têm essa oportunidade de ter o contato com a cultura regional desde muito cedo. Os ensaios que envolvem desde pessoas da terceira idade até as crianças, né? Então, ou seja, todos participam dessa festividade. E o artesanato, que é muito rico em toda a ilha. E, além do festival, que é o mais conhecido, que a gente assiste hoje em dia ao vivo pela Bandeirantes, eles têm outras festividades. Por exemplo, eles têm o Festival do Boi Mirim, que são as crianças que potencialmente participarão e serão os grandes itens dos bois quando se tornarem adultas, que é aquela imagem da esquerda em cima. Já essa maior é o Festival do Boi em Miniatura, para vocês terem ideia. Eles fazem um festival, imagina um jogo de totó. Todo mundo naquela arena gigante, para 20 mil pessoas, assistindo uma apresentação e um tablado pequeno com o movimento dessas alegorias pintadas, bonequinhas pequenininhas, fazendo toda uma encenação. E até mesmo na festa de Corpus Christi, que eles fizeram uma encenação espetacular. Eu nem esperava de ter uma produção tão grande para uma festividade específica católica. E isso extravasa nas ruas, né? A Polícia Militar, o colete de identificação, tem a Polícia Militar do boi azul e o do boi vermelho, né? E durante o ano a gente pode pensar, né? A gente está com essa grande discussão Copa do Mundo no Brasil. O que a gente vai fazer para dar vida aos estádios, né? Durante esse período pós-Copa do Mundo? Em Parintins, o espaço do Bumbódromo, que eles dizem onde acontece o festival, ele é utilizado o ano todo. Essa foto aqui da direita, vocês veem que tem uma quadra de vôlei e 2 de peteca. Acabou o festival, eles já pintam isso aqui, e embaixo das arquibancadas funciona uma escola, um pronto-socorro e secretarias municipais. Ou seja, o espaço é utilizado o ano todo, mesmo na cidade, no meio da floresta amazônica, em que você só chega de avião ou de barco. Pode passar? E isso extravasa pelas ruas. Olha que interessante, essa foto maior da direita é um artista pintando uma pousada em construção. A maioria das pousadas e hotéis de Parintins, elas são tematizadas com ícones locais, que seja da flora, fauna, do festival folclórico. A foto menor embaixo é um bar, um boteco, vamos dizer assim, no centro de Parintins, mas que tem uma pintura, um painel mural de fundo dentro do bar. E a foto de cima são os famosos triciclo táxi, você pagando R$3,
o senhor te leva de bicicleta em qualquer ponto da cidade de Parintins, ou seja, é um transporte não poluente e que, durante o período que recebe os grandes cruzeiros, durante 4 meses no ano em Parintins, os turistas internacionais ficam loucos com essa oportunidade de ter um rickshaw, que é aquele indiano, mas movido a pedal. Pode passar? Isso aqui é uma rádio de Parintins, eu tinha ido lá para fazer uma entrevista, falar da produção do guia, eu olhei na pasta do locutor, Mensageiro da Amazônia. Eu perguntei para ele o que é, né, Mensageiro da Amazônia. Ele foi me explicar. Há mais de 15 anos esse senhor apresenta um programa em que as pessoas levam bilhetes escritos à mão na rádio, pagam R$2 e ele lê ao vivo esses recados. E aqui do lado é, por exemplo, um dos papeizinhos que eu trouxe de lembrança de lá. Eu vou ler para vocês. Atenção para este aviso. Zilda Tavares avisa que sua mãe, Rosa Faria, na Ilha das Guaribas, que não foi possível a Paula viajar por motivo de não ter resolvido o que veio fazer. Peço que as esperem amanhã pelo barco Edilson. Ou seja, essas mensagens são lidas durante vários horários na rádio e a gente ia fazer um trabalho nas comunidades, pegando barcos, entrando nos igarapés, e ele anunciou sobre nós. O Diego, a Débora está indo fazer o guia, tal. Juro para vocês, a gente chegou numa comunidade no meio do nada. Eu já fui chamado pelo nome, assim. E eu tenho um texto que no site da Muda de Dev vocês podem conferir, que é assim: comunicações onde o celular, a telefonia celular ainda não funciona. Porque a gente pensa que o Brasil está todo conectado, mas nessa zona mais isolada do centro urbano de Parintins, não tem internet, não tem telefonia ainda. Ou seja, eles conseguiram uma solução criativa para manter a comunicação no meio da floresta. Pode passar? E para mostrar como que um modelo de negócio criativo, né? O Festival de Parintins inspirou essa cidade, chama Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, ou seja, super distante, um festival que já é super tradicional, que é um festival que é uma encenação sobre o touro candil, que tem 2 grupos folclóricos também local. Pode passar? Bem, mostrando como que aos poucos eu fui juntando imagens, né? Imagem de São Paulo, aqui à esquerda, essa iluminação no final de tarde, e do lado direito uma cena, uma foto aparentemente feia, mas este é o ponto mais estreito do rio Amazonas. O município chama Óbidos, no estado do Pará. Aqui nesse ponto o rio tem aproximadamente 2,5 km e a profundidade chega a aproximadamente 200 metros de profundidade. Nesse ponto, o rio ele afunila, não tem ilhotas, porque muitas vezes você está navegando na Amazônia, você pensa que você está na margem do rio, só que tem 20 quilômetros de rio ainda paralelo correndo, né, pelos igarapés. E esse é um ponto que os portugueses, inclusive, na época da ocupação da Amazônia, eles construíram uma fortaleza ali, porque era para proteger o fluxo de mercadorias e pessoas pelo rio Amazonas, no sentido de Iquitos, no Peru, que passando por Manaus. Bem, inspirado em uma iluminação em água, o que eu poderia mostrar para vocês de coisas muito impactantes que eu tive a oportunidade de vivenciar? Esse é o Festival dos Alumbrados de Medellín. Iluminação natalina na cidade de Medellín, na Colômbia. A gente conhece tão pouco, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre a Colômbia antes de começar a palestra. Imaginem vocês uma marginal Tietê, aqui em São Paulo, é o mesmo formato, só que muito mais embelezada. Eles colocam essa iluminação, que vocês estão vendo na esquerda em cima, sobre as águas. São mais de 3 quilômetros de iluminação. E o que é bacana, você não vai ficar vendo, simplesmente passando por uma marginal, essa iluminação bela. Eles criam palcos, essa foto maior aqui à direita, descentralizados, em que as pessoas caminham, eles fecham a marginal, e a cada 100 metros você tem um palco de artistas locais se apresentando durante 40 dias no período natalino. Fora isso, essa questão da iluminação, a economia foi totalmente movimentada em função dos alumbrados. Essa foto na esquerda embaixo é um shopping center que também contribuiu com essa iluminação. Ou seja, você anda por Medellín na época natalina, você tem iluminação por todas as áreas da cidade, culminando no rio. E a última foto, olha isso. Todas essas Vitórias Regis que vocês estão vendo nessa imagem é sobre as águas. E tem uma iluminação de fonte que é puxada a partir do rio. E nas duas margens ali, esquerda e direita, é uma marginal como a marginal Tietê, aqui em São Paulo. E uma boa notícia, a gente está praticamente certo a gente trazer para o Brasil essa solução, e não somente para São Paulo, mas também uma estrutura móvel que a gente consiga fazer que ela migre para outras cidades brasileiras, como Ribeirão Arruda, em Belo Horizonte, algum rio de Goiânia represado, né? Então é uma atividade que, no meu entendimento, ela pode gerar o pertencimento sobre as águas.
essa questão de te dar atenção para esse elemento tão valioso, né? E de uma maneira muito lúdica, não precisa ficar preso ao Natal, mas a gente pode trabalhar essa temática o ano todo em qualquer cidade do Brasil, inclusive no Rio Amazonas. Pode passar? E olha que legal, na cidade de Porto Murtinho, a mesma que eu havia mostrado anteriormente, eu cheguei na cidade em maio e estava toda iluminada. O prefeito me contou que na época natalina, depois que ele tirava a iluminação em janeiro, a cidade ficava triste. E a solução que eles criaram para criar o pertencimento da população, para ocupar o espaço público durante a noite, foi deixando a iluminação, que geralmente fica arquivada no almoxerifado da prefeitura, que qualquer prefeitura brasileira tem, iluminação natalina, fica pelas ruas iluminadas até meia-noite. E dessa maneira começou a atrair pessoas para a cidade, as pessoas foram para as praças, começaram a conviver, ou seja, foram para um bar posteriormente. Imagina toda a economia paralela que se gira em função de uma estratégia bastante criativa, né? Pode passar? Bem, aqui um breve histórico aí para mostrar para vocês que eu queria abordar também essa questão da lei dos resíduos sólidos urbanos, que cada dia vai estar mais presente na nossa vida, né? As redes sociais, né? A gente pensa que começou com a internet, mas desde que o homem começou a produzir fumaça, se conectando com pessoas à distância, por alguma afinidade, já existiam as redes sociais. E os grandes eventos globais que a gente vai receber aqui no Brasil, né? Eu trago esse exemplo, né, de uma cidade chamada Jardim, também em Mato Grosso do Sul. Olha que interessante, por todo o Brasil a gente tem a produção, né, dos frigoríficos, o abate de bovinos, né? E o que a gente faz com o osso dos bois, do gado? O que faz lá em Goiás, né? Não, o que faz lá em Goiás? Tem a perdigão e tal. Hã? Faz biojoias? Olha que interessante. Com o osso em Jardim, e já está replicado por várias cidades, eles fazem não só utensílios, né, com esse produto, mas tematizam com elementos regionais do Pantanal. Então ali tem uma arara, né, um pássaro, um peixe, ou seja, todo um reaproveitamento desse produto, foi todo gerado uma cadeia em cima desse artesanato. Bem, eu queria mostrar para vocês agora sobre a questão do empreendedorismo criativo colaborativo, para mostrar esse gráfico, aperta mais uma vez, eu acredito que ilustra bem a abordagem que eu vou mostrar daqui para frente, que é, imagine no Facebook, que acho que é a plataforma mais fácil a gente imaginar essa questão da inovação gerada pela multidão. Grupo de pessoas, numa comunidade, Facebook, um desejo comum, alguma coisa específica que liga a elas, e a luz seria a visibilidade, seria você curtir, você valorizar o que a pessoa postou. Pode passar? Eu tive essa... Para frente. E a questão da produção, distribuição e demanda, mostrando como que muitas vezes uma demanda gera a produção de produto e nem sempre uma produção que depois você vai buscar o produto final. Vejam que interessante essa cena. Pode passar? Foi durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu estava passando pelo aterro do Flamengo e vi essa cena. Algumas pessoas começaram a fazer um movimento circular nessa praça. E as pessoas que estão do lado de fora, imagina a multidão, em qualquer senso. Eu estou fazendo uma analogia aqui, tá, gente? Começam a observar aquela cena e começa a chegar mais gente interessada em interagir com aquele desejo comum de estar compartilhando aquela vivência durante o Carnaval. Isso aqui, assim, o vídeo é bastante extenso, assim, ele tem vários momentos, mas imagina que essa praça ela vai ser toda tomada de uma multidão, quase como um tsunami, né? E as pessoas vão chegando a todo instante. Então, para mostrar de que maneira que a gente consegue contagiar as pessoas, criar junto, né? Essa palavra que a gente fala de colaboração, cocriação, né? Eu quero trazer alguns exemplos aqui para a gente debater. Pode passar, por favor? Aperta só mais uma vez. Aperta de novo. É que aqui repete só para reforçar o conceito. Pode passar. Mais uma vez. Eu quero trazer para vocês esse exemplo. É uma loja aqui em São Paulo que já está em expansão pelo Brasil, já tem unidade em Curitiba e Brasília, que chama Endossa. Essa loja, como funciona? Eles mapeiam a demanda existente de pequenos produtores locais, por exemplo, de roupas, que não teriam espaço para estar na Augusta, pagando um aluguel caro, e eles locam esses espaços que são pequenas caixas. Ali o artista ele coloca seus produtos, é comercializado pela loja e ele é responsável pela manutenção e refazer o estoque daquela caixinha dele. Ou seja, imagina que inovação isso. Você ter a oportunidade de ter um espaço teu na Augusta, vendendo os produtos, junto com artistas diversos, e você como público final também chegando nessa loja, você vai encontrar produtos diversificados. Então é uma grande forma de como que a colaboração, o grupo, a multidão, consegue, por meio de um desejo comum, que é chegar no público final,
desenvolver uma comercialização. Pode passar? Queria trazer para vocês também esse exemplo da periferia de São Paulo. Toda segunda-feira acontece o Sarau do Binho, na Zona Sul. E esse vídeo, ele mostra esse cenário. Pode passar? É uma segunda-feira à noite na cidade de São Paulo, que pode pensar que as pessoas estão dormindo para no dia cedo sair para o trabalho, e tem esse sarau acontecendo. Eu vou resumir um pouquinho o que está acontecendo, mas observem que na entrada desse bar, vocês vão ver que tem um artista expondo artesanato, ou seja, está movimentando a economia daquela região. Olha a quantidade de pessoas que vão para esse local para recitar poesias, uma segunda-feira em São Paulo. Também tem um outro produto que eu vou mostrar na sequência, que são uns broches, assim, eu acho bem feinho, mas pode ser uma cultura, enfim, regional de ter os artistas músicos, tá vendo? Quando você é fã de um artista, andar com esse broche, talvez, mas, enfim, é uma cultura daquela região. As pessoas interagindo. Todos esses quadros que vocês veem nas paredes são de artistas do bairro, que colocam, expõem e comercializam eles. Ao fundo, uma bandeira do Brasil, na entrada do banheiro, ou seja, mostrando a nação brasileira, né, pontuando onde estamos. Crianças ali, um bebezinho com os pais, esperando para a apresentação do recital. E o mais incrível, lá nesse bar, você pode pagar com uma moeda social que chama Sampaio. Uma moeda social, eu não vou explicar aqui esses detalhes, mas vale o mesmo que R$1. Ela é lastreada pelo Banco Central, mas o que é a vantagem dessa moeda? Ela só é utilizada naquela região, ou seja, para você evitar que o dinheiro saia e venha para o centro de São Paulo, para as pessoas gastarem em shoppings, essa moeda ela valoriza o local. Então, dessa maneira, a economia local se movimenta e você pode utilizar ali, ó, o anúncio deles. Um Sampaio, aceita esse Sampaio. Você pode comprar cerveja, qualquer produto, inclusive aqueles artesanatos, com essa moeda. Pode passar? Tá, pode passar. Não, espera aí. O crowdfunding, que é o financiamento colaborativo, que agora está em evidência pelo Brasil, o que é basicamente isso, né? Vou dar um exemplo na prática. Pode passar. Pode passar. Você tem uma ideia, por exemplo, esse documentário, que é sobre Belo Monte, né? Eles já tinham feito a captação e precisavam finalizar esse filme, só que não tinham recurso. Então você lança nessa plataforma e as pessoas que leem o projeto e assistem o vídeo, quando eles querem apoiar, recebem uma série de recompensas. Então a partir de R$20, por exemplo, você ganha uma cópia do filme quando ele for lançado. R$50 você ganha uma camiseta do projeto e assim por diante. O que é muito bacana nesse tipo de projeto é tudo ou nada. Se o valor que eles pleiteiam não for atingido no final do prazo, todo mundo recebe o dinheiro 100% de volta. Ou seja, você investe numa ideia que ela só, se for viabilizada, você vai ser debitado. E mesmo assim você ganha recompensas em troca. Então, no caso de Belo Monte, eles captaram R$140 mil por meio dessa ferramenta na internet. Um outro projeto foi pelo Catarse. Esse foi pelo benfeitoria.com.br, é um projeto de um leitor de cédulas para deficientes visuais. Era um projeto que eles queriam expandir, já tinha um protótipo feito, e por meio desse projeto eles distribuíram para algumas localidades esse leitor, que basicamente ele fala que uma nota, assim, quando você aponta para de R$100, ela é azul, né, que é aquela nota do peixe. Pode passar? E mostrando até um tipo de produto que a gente nunca imagina que vai estar no crowdfunding, né? Eu estava mostrando um exemplo de Ribeirão Preto, o Pinguim, a choperia, que lá também está todo criando um polo em cima do cinema e talvez até da cerveja, envolvendo as cervejas artesanais, como a Colorado. Imagina cerveja de aveia, com rapadura. Isso existe em Ribeirão Preto. E um pessoal no Rio de Janeiro lançou a primeira marca de cerveja aberta do Brasil. Uma marca que você que produz cerveja artesanal em casa vai poder ter ela para utilizar no seu produto. Ou seja, uma grande inovação que eles estão criando uma marca totalmente aberta e foi captado o recurso que eles necessitavam para o evento. Passa. Pode passar. Pode passar. Esse aqui é um vídeo que... Pode passar. Pode passar. Que é uma experiência na África do Sul, mas eu acho que a gente pode ficar por aqui, porque senão vai ser muita informação. Eu queria aproveitar mais o tempo para a gente compartilhar depois, aprofundar alguns aspectos. Porque ali, basicamente, eu mostro uma ação que é feita num hotel, que é uma das cidades sedes da Copa do Mundo, que está ao lado de um zoológico. E eles fizeram todo o impacto da obra dentro do zoológico, só que eles têm uma ação para ampliar a jaula de um elefante fêmea que fica em frente à janela dos quartos. Então o hotel se vende como uma vista voltada para uma vida selvagem,
paisagem, que você vai ver um elefante, mas eles também criam uma série de souvenirs, ações de incentivo para que o próprio hóspede possa contribuir com aquela expansão da ala. Ou seja, todos ganham, né? O hóspede fica feliz que tem a vista selvagem, o hotel ganha porque ele se vende como uma vista selvagem, e o animal é beneficiado porque ele vai ser beneficiado pelo dinheiro que é arrecadado pelo hotel com esse fundo. Bem, deixar aqui meu contato, vocês não vão conseguir enxergar, mas é mudadeideia.com o site, tem Facebook, Twitter, e eu fico à disposição aqui ao final para a gente trocar figurinhas. Muito obrigado. Obrigada, Diego. É interessantíssimo isso, né? Porque a gente começa a descobrir não apenas, nossa, como é interessante quando o trânsito vai calmando, vão chegando mais pessoas. É interessantíssimo como a gente vê que vários desses empreendimentos atuam não só na produção de produtos ou serviços diferentes, mas também em modelos de negócios que muitas vezes são inovadores e que atuam também na geração de demanda e na distribuição, que é um dos nossos grandes gargalos, né? Para as ideias se concretizarem em coisas que de fato circulam na economia, a gente precisa inventar novas formas de distribuição, como é a questão ali também do uso do Sampaio, enfim, nas periferias. Eu costumo dizer que quando a gente fala de uma cidade, das dimensões, do nível de desigualdade como a gente tem em São Paulo, mesmo em Goiânia agora, né, quando a cidade começa a inchar, nas nossas grandes cidades de modo geral, é como quando nós chegamos a uma festa, ou alguém vai oferecer um pedaço de bolo, a gente fala, que delícia, do que é? Eu falo, é de chocolate. Eu falo assim, poxa, mas só tem chocolate? Tem farinha, tem ovo, tem fermento, tem tudo. E sem um deles, o bolo empantuma, não vai dar certo. Só que precisa desenvolver esse olhar para o fermento, para o ovo, para a farinha da cidade, né? Porque cada um deles traz um gosto especial para essa receita. E se nós não reconhecermos, não tivermos olhos para reconhecer essa criatividade que existe pujante em cada cantinho da cidade, ela vai continuar sendo o que ela é hoje, que é um arquipélago de bairros, né? Que é uma cidade muito esquizofrênica, em que a minha não corresponde à sua, que não corresponde à do outro. Se a cidade for ser um sistema, como de fato a cidade nasceu para ser, nós precisamos criar essas novas conexões. E muitos desses exemplos atuam nisso. Mas talvez a chave aqui seja justamente essa mudança de olhar. E essa mudança de olhar também requer novas métricas. Porque muitos dos exemplos que o Diego trouxe, e que certamente vão se repetir aqui nos próximos colegas, têm impactos econômicos facilmente mensuráveis pela métrica que a gente tem hoje. Então gera tanto de economia, gera tanto de emprego, gera tanto de PIB, gera tanto de arrecadação tributária, tanto de turista e daí para frente. Mas alguns deles, quando o Diego falava de pertencimento, tem uma forma de mensuração muito mais complexa e que hoje, sinceramente, a metodologia econômica não consegue cobrir. Quanto vale eu sair de casa, dar risada com um outdoor que tem uma propaganda criativa, ver um malabar equilibrando 10 bolinhas e falar, meu Deus, eu não consigo dar conta de 2, como é que ele lida com 10? E eu já chego ao trabalho inspirada. Isso claramente vai ter um impacto na minha forma de produtividade, claramente vai ter mais facilidade de inovação. Mas quanto vale isso, eu não tenho a menor ideia. Quanto depois, em contrapartida, a economia consegue reinjetar na cidade para que a cidade também continue sendo esse ecossistema mais criativo, a gente também não sabe. Então, essas novas métricas são algo de que a gente carece hoje e que a gente precisa, de fato, desenvolver. E talvez pela maior visibilidade que esses casos começam a tomar, não só no Brasil, mas no mundo, finalmente os economistas consigamos, né, desenvolver outras formas de metodologia de valoração desses intangíveis, que é toda a pauta de economia criativa, das nossas cidades criativas e daí para frente. Então, por isso a ideia de discutir aqui hoje empreendedorismo criativo.